Bueno, vamos a darles una cordial bienvenida. Sean todos bienvenidos a todas y todos quienes nos están acompañando en esta tarde a esto que es el ciclo internacional de conferencias sobre educación geográfica y didáctica de la geografía que organiza el Departamento de Historia y Geografía de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y que actúa, ¿no es cierto?, en paralelo como un curso de actualización para el profesorado en el contexto, ¿no es cierto?, del desarrollo del grupo de estudios sobre oficios y enseñanza de la geografía. En esta ocasión estamos ya celebrando nuestra cuarta sesión con dos tremendos invitados y un gran tema, que es el tremendo tema. Han tenido la generosidad de aceptar esta convocatoria en un formato que es, a veces los formatos no necesariamente son los más adecuados para poder compartir ideas que requieren, ¿no es cierto?, mucha elaboración. No obstante, casi todos nuestros invitados, no casi todos, todos nuestros invitados, todas y todos nuestros invitados han querido participar adecuándose a estas condiciones de conversación que le hemos presentado como desafío. Y en esta ocasión, el tema que nos convoca es básicamente cómo pensar la situación geográfica, un constructo conceptual que aparece en la geografía en algún minuto, que toma una presencia, una cierta presencia en los estudios teóricos, pero que hasta hace poco en las agendas de investigación sobre educación geográfica no había tenido la importancia o la relevancia que debió haber tenido, ¿ya? Y en ese contexto, entonces hemos querido invitar a dos profesores, ¿no?, que nos van a permitir conocer un poco cómo dimensionar, ¿no?, el campo del trabajo sobre la situación geográfica desde una reflexión, ¿no es cierto?, pedagógica, educativa particular. Y son dos grandes y queridos invitados. En primer lugar tenemos a la profesora Carolina Pereira, Carolina Puch Pereira, ya saben ese tema de los sobrenombres y de los apellidos. Carolina Pereira, que es una destacada académica geógrafa de Brasil. Ella trabaja actualmente en la Universidad Federal de Tocantins. Está bien dicho, ¿no es cierto, Carolina? Tocantins. Está perfecto. Perfecto. Y a Caro ha tenido la gentileza de acompañarnos hoy día, ¿no es cierto?, desde el área de experticia, desde el trabajo que desarrollan ellos en la universidad, para comentarnos un poco las reflexiones que ella ha venido haciendo. Nosotros sabemos que Carolina viene desarrollando reflexiones más o menos sistemáticas sobre cómo trabajar este constructo al interior de las reflexiones pedagógicas. Y nos acompaña también el querido profesor Denis Richter, ¿no?, que tengo que denunciar que por más que aparezca allí, que está en la ciudad de Goiânia actualmente, es de corazón gaucho, ¿no? ¿Sí? O al menos de origen, o al menos De de origen. origem, o coração já De está no centro origen. do Brasil. Exactamente. Denis, el profesor Denis es un destacado académico también del área de la enseñanza de la geografía, miembro, ¿no es cierto?, de LEPECH, anclado a la Universidad Federal de Goiás, y actualmente, ¿no es cierto?, junto con otros colegas, dirige uno de las áreas de enseñanza de la geografía más robustas que hay en América Latina, en Iberoamérica, inclusive por la cantidad de publicaciones, la calidad y la cualidad de las contribuciones que allí se realizan. Y Denis, te tengo que comentar que quien, digamos, eh, ha querido que sea el par complementario en esta reflexión ha sido justamente la colega Caro. Sabíamos que tú podías realizar una contribución de reflexión directa sobre esto, y sabemos que además aplicado a los temas que tú vienes trabajando hace un montón de tiempo, puedes efectivamente generar elementos que nos permitan potenciar esta reflexión, así que más que agradecido, porque te sacamos un poco de la agenda de temas que tú trabajas, pero sabemos que este tema es un tema que te interesa y que está cruzando tus preocupaciones también. Así que agradecerle a ambos queridos colegas porque se han hecho un tiempo, saludar en especial a los alumnos de Denis, ¿no?, que nos están acompañando, ¿no?, la turma de Denis que tenía hoy día aula con él, están también aquí presentes. Comentarles que el formato de trabajo es el siguiente: cada uno de los participantes va a tener entre 20 y 25 minutos para desarrollar, ¿no es cierto?, y presentar algunas ideas relativas al tema que nos convoca, y luego de eso, ¿no es cierto?, vamos a retomar una media hora para poder articular algunas preguntas y respuestas que
tienen que ser dejadas en el chat, ¿ya? Entonces la idea es que las personas que tengan alguna sugerencia, alguna idea, alguna interrogante que quieran compartir con nuestros invitados e invitadas de hoy, la puedan dejar, ¿no es cierto?, ahí a un lado. Sin más nada que agregar, comenzamos entonces. Querida Caro, bienvenida, la palabra es tuya. Está muteada, profesora, está muteada. Gracias, Juan, perdón. Bom, muchísimas gracias, Marcelo. Me quedé muy contenta por estar involucrada en este proyecto de la universidad. Un gusto muy grande. Yo voy a compartir mi pantalla con una diapositiva, que é esta. É um prazer muito grande. Eu fiquei muito feliz pelo convite e te parabenizo pela iniciativa, pelo projeto e pelas atividades que antecederam a essa atividade de hoje e que mostraram a potência que a gente tem quando nos encontramos, né? Aunque não seja presencial, mas eu queria mesmo era estar aí junto. Mas eu fiquei muito feliz e acho que a gente pode fazer um trabalho ainda muito interessante e aproveitar os espaços virtuais que a gente acabou aprendendo a usar muito na pandemia, né? Então, muito obrigada. Eu vou compartilhar com vocês essa apresentação que vai me orientar um pouco na conversa de hoje sobre a situação geográfica. E eu estou trazendo a situação já e apontando que eu entendo que ela é um caminho com muita potência para uma aprendizagem significativa. Eu acho que a gente consegue construir uma trajetória hoje na educação geográfica, a partir da situação geográfica, criando situações que podem ser problematizadas e que nós podemos desenvolver em sala de aula. Então, pensando muito na expectativa desse evento, em trabalhar com professores, com a formação de professores, com professores que estão em formação continuada, com alunos que estão em formação, eu elaborei um material que eu posso também, não apenas falar dos marcos teóricos e conceituais, mas que também colocam a partir de alguns exemplos, para que a gente possa lidar com ela em situações de sala de aula ou de aprendizagem. Mas penso que, para começar essa conversa, acho que é fundamental a gente estabelecer algumas premissas. E a primeira, para mim, é a compreensão que a gente tem do sentido de geografia na escola, que hoje está apontado no Brasil, sobretudo a partir de um documento, que é o documento curricular, que orientou os currículos nos estados, que é a Base Nacional Comum Curricular, que vocês, em eventos anteriores, já puderam ter um pouco a ideia do que é isso, e a gente pode depois, se for o caso, falar um pouco mais. Mas, quando o Brasil resolve elaborar um documento para orientar todos os currículos estaduais, uma base nacional comum curricular, foi necessário, obrigatório, mandatário, que ali tivesse uma orientação de qual é o sentido da educação geográfica, por que é que nós ensinamos geografia nas escolas e por que a gente ainda preserva e luta pela manutenção da geografia na educação básica. E aí uma coisa que hoje aponta nesses documentos e que eu tomo como uma premissa inicial é que o sentido da geografia na escola é desenvolver um raciocínio que é próprio da geografia, um raciocínio geográfico, ou pensar geograficamente uma realidade. E, a partir disso, despertar com os alunos uma consciência que é, sobretudo, espacial, porque o objeto central da geografia, o sentido da geografia é compreender o espaço geográfico, então despertar um pensamento geográfico a partir de uma consciência espacial, mas também responsável, ética, comprometida com o mundo, consigo mesmo e com o outro. Então tem essa premissa, essa tarefa que nós entendemos que é parte hoje de uma concepção de educação geográfica que orienta a educação básica, sobretudo a partir desse documento. Considero também necessário estabelecer algumas perguntas que a gente se faz na prática cotidiana do ensino de geografia. Eu sou professora formadora de professores como o Marcelo, como o Denis. Então, nessa prática de formar professores, existe uma preocupação muito grande e essas perguntas, elas mobilizam a nossa ação docente. E uma delas, talvez a primeira e mais importante, é quais são as questões geográficas. Se nós entendemos que a geografia tem hoje
um trajeto a percorrer na escola, que é o desenvolver um raciocínio geográfico, quais são as perguntas, quais são as questões geográficas que são significativas para compreender o atual período histórico, que é extremamente complexo. Então, quais são as perguntas que a gente faz para entender o que acontece hoje na minha cidade, no meu estado, ou na minha província, ou no meu país, ou na América Latina, ou no mundo? Quais são as perguntas que a gente deve promover num processo de aprendizagem? Como é que a gente trata geograficamente, compreendendo já que nós não trabalhamos com apenas um cardápio de conteúdos ou um repertório apenas de temas, mas nós tentamos trabalhar com um objeto de conhecimento que se revela a partir de um evento, de um processo, de um fenômeno. Como que a gente trata geograficamente esses objetos de conhecimento nas nossas aulas de geografia? E quais são as ferramentas desse raciocínio geográfico que são inerentes a essa nossa prática, que são necessárias a essa prática, ou como que elas nos ajudam? E aí eu penso que a pergunta que mobiliza muito hoje o nosso fazer, a nossa prática, a educação geográfica, ou o sentido que a educação geográfica tem na escola, é responder por que os objetos, as ações são como são, ou estão onde estão. Isso vem de uma escola teórica, conceitual e metodológica no Brasil muito forte, que é a escola do professor Milton Santos. Milton se dedica a pensar, ele constrói uma teoria com muita profundidade, que hoje para nós é basilar, que é a compreensão de que a geografia tem o papel de desvendar o espaço geográfico, compreendendo como um sistema de objetos e ações, ou seja, essa organização que se dá na teoria do Milton vai se revelando para a gente a partir de algumas perguntas que permitem que a gente, de fato, se aproxime do sentido que nós gostaríamos que a educação geográfica tivesse na escola. E aí nós organizamos, esse é um trabalho muito recente publicado por mim, pela Sônia Castellari, pelo Raul, no livro que o Marcelo organiza junto com a Sônia e com a Núbia, que foi publicado pela Springer, e nesse trabalho que nós publicamos nesse livro, nós nos dedicamos a pensar um esquema que revelasse um pouco do que a gente pensa, né? Então, uma situação geográfica que é a base dessa pirâmide, né? Uma pirâmide que se organiza a partir do raciocínio geográfico, ela se estrutura a partir de uma organização, aonde as vértices dessa pirâmide é aquilo que dá esteio, que dá suporte, que dá fundamento a ele, que são as categorias e os conceitos geográficos, os conceitos espaciais, os princípios geográficos e as representações cartográficas. E como é que isso se materializa a partir de uma situação geográfica? E eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Mas da onde parte uma situação geográfica? E nós entendemos que ela parte sempre da realidade. Por isso a gente trabalha com a ideia de evento, fenômeno e processo. É a realidade quem permite criar uma situação geográfica e é dela que se deriva, é dela que se revela, é dela que se organiza a ideia de objetos de conhecimento, que são esses que a gente carrega para dentro da sala de aula. E é isso que permite que a gente, de fato, investigue o espaço geográfico, compreenda o espaço geográfico, estude o espaço geográfico, compreendido como um sistema de objetos, sistema de ações. Não vou me alongar no raciocínio geográfico, vocês já tiveram uma live muito boa já sobre esse tema, mas isso é fundamental para a gente entender a ideia da situação geográfica. Aí eu penso que a situação geográfica fica mais, é um lugar mais confortável quando a gente passa a ver alguns exemplos que podem ser mais próximos da nossa própria prática. Então, eu trouxe algumas perguntas que eu acho que ajudam a configurar uma situação geográfica e alguns exercícios para a gente fazer e pensar a partir dela. Então, o que são perguntas que eu acho que mobilizam uma situação geográfica? Como é que a gente constrói uma situação geográfica de uma situação que vem de um evento, de um processo ou de um fenômeno da realidade? Perguntando questões que nos permitam, inclusive, dar a esta aula, a esta situação que a gente vai colocar em sala de aula, investigar aquilo que é a potência da situação geográfica. Então,
qualquer evento, processo ou fenômeno que a gente vai estudar em sala de aula com os nossos alunos, que a gente leve para a sala de aula, procura responder algumas perguntas que são mobilizadoras da situação geográfica, né? Então, pensando um determinado evento ou um determinado fenômeno que acontece, a gente procura saber onde ele ocorreu, né? E qual é o impacto desse evento, né? Qual é o alcance que ele tem? Quem são os agentes que estão envolvidos, né? Quem são os involucrados nesse processo? E quais são os interesses que esses agentes envolvidos têm, né? Identificar quem são e, sobretudo, quais são as causas, o que ocasiona, né? Por que a gente traz essa situação, esse evento, esse processo para uma investigação em sala de aula, né? Por que acontece aqui e não lá? Quais são as consequências, né? Então, são questões que ajudam a mobilizar uma situação geográfica, a dar contorno, a dar forma, a compreender a importância que aquele evento que nós vamos estudar tem. Todo o processo de ensino-aprendizagem acaba tendo, na minha avaliação, ele se favorece muito de uma situação geográfica porque ela cria condições para a gente, sobretudo, desenvolver uma aprendizagem e estimular um desenvolvimento de um processo cognitivo, né? Porque saber perguntar é tão importante como saber responder, porque é a pergunta que impulsiona, né? E eu estou, de novo, amarrando essa conversa na ideia de uma aprendizagem significativa, da importância que tem resolução de problemas hoje como uma prática pedagógica, como parte do nosso fazer, a importância que as nossas aulas têm de serem construídas a partir de perguntas que mobilizem determinados conteúdos e que a gente trate a partir daquilo que é próprio da geografia, do olhar geográfico que a gente tem e do nosso próprio vocabulário, e sendo estruturado a partir das categorias e dos conceitos geográficos, dos conceitos espaciais, da cartografia como uma representação importante daquele fato, evento ou fenômeno. Então, a pergunta, ela é fundamental para conhecer uma ação, para identificar um evento ou para reconhecer um objeto de investigação, né? E as categorias e os princípios se relacionam com isso, né? Eles permitem compreender as situações que vão ser analisadas em uma situação em classe, em sala de aula, né? E aí, mais uma vez, a ideia da aprendizagem a partir da resolução de problemas, né? E aí, num trabalho da Sônia com a Jerusa, tem para mim também uma importância muito grande, porque elas sinalizam a necessidade, ao trabalhar com aprendizagem significativa ou com aprendizagem por resolução de problemas, a necessidade de um método que ajude o estudante a compreender os conceitos que são fundamentais, as proposições, mas que também, sobretudo, ajudem a construir estratégias para o professor para associar com os dados e eventos da realidade. E aí é aqui que eu encontro a situação geográfica como esse método de proporcionar, de revelar, de problematizar o que nós queremos trabalhar em sala de aula. E aí, para não me alongar nisso, eu resolvi fazer esse exercício com vocês e mostrar a potência que tem a situação geográfica quando associado a objetivos de aprendizagem, com clareza do que eu quero trabalhar, conseguindo construir um alinhamento, uma trajetória, um percurso em sala de aula, que não é apenas uma aula isolada, mas ela tem, inclusive, uma trajetória a partir de uma progressão de aprendizagem, de algo que foi construído antes com os alunos e que é necessário que ele tenha para que a gente possa desenvolver uma determinada situação geográfica. Então, eu tomo como exemplo um tema que é comum da geografia no Brasil, no Chile e em outros lugares, que é o tema da população, de migração e demografia. No Brasil, a gente trabalha com estes temas no 8º ano, na educação básica, que é quando o menino tem 13 anos, 14 anos, né? E aí vocês mais ou menos têm uma ideia do que isso representa para vocês na educação do Chile. É nessa faixa de aprendizagem que a gente se dedica a estudar a população, a configuração territorial e o início de uma aprendizagem a partir com fundamentos de aproximação muito com a geopolítica, que depois vai ficar com mais evidência no 9º ano. Mas tomando esse exemplo, que é comum aos estudos de geografia de uma maneira geral, eu elegi
uma habilidade que é do nosso currículo do Brasil, da BNCC, que faz parte de todos os currículos em todos os estados. Essa habilidade também existe, que é a que descreve as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e, principalmente, se dedica a compreender os fluxos e a importância que os fluxos migratórios têm em determinados períodos da história e como que eles contribuíram, de que maneira que eles participam da organização e da configuração territorial de um determinado lugar. Então, para esta habilidade, eu posso eleger, porque a habilidade, ela o que é? Ela é uma grande oportunidade para você fazer recortes, escolher. Ninguém consegue trabalhar toda ela numa única aula, então a gente faz recortes, a gente escolhe diferentes expectativas de aprendizagem a partir daqueles objetos de conhecimento que eu estou elegendo para aquela aula. Então, essa é uma habilidade que tem uma potência para trabalho com diferentes objetos de conhecimento, que podem ser a própria configuração territorial dos países, eu posso ter várias aulas para falar sobre isso, ou eu posso trabalhar apenas com um temário de processos migratórios no mundo, fluxos migratórios recentes, mostrando de novo configuração territorial, impacto de como é que a gente usa o território e como que essa população se apropria desse território. Posso trabalhar as relações com o mundo do trabalho e o uso do território, e posso também trabalhar com uma parte da demografia, que são as pirâmides etárias, as pirâmides de idade. Então, estabelecemos algumas expectativas de aprendizagem para essa aula, que pode ser a própria ideia de conhecer a configuração territorial de alguns lugares a partir da dinâmica de população, compreender um conceito de migração, conhecer fatores que impulsionam configurações territoriais de uma maneira geral, diferenciar tipos diferentes de imigração e migração, enfim, de todo o repertório que faz parte dos estudos de demografia e população. Então, eu escolho esse trabalho com este tema e vou mostrar para vocês um conjunto de materiais que eu acho extremamente interessante, e é um material que está acessível na internet, de acesso gratuito, licença gratuita, e que nós podemos nos valer de um repertório bastante rico para trabalhar com esses temas. Então, eu fiz um conjunto de pirâmides etárias, que vocês vão ver comigo, e a partir disso eu vou problematizando, criando situações para perguntas que mobilizam situações para cada um desses materiais. Então, veja que coisa mais interessante que nós temos para trabalhar com esse tema. E aí vem um conjunto de pirâmides etárias. Então, vamos pegar o Chile, os últimos dados que estão disponíveis eu vou depois, se vocês quiserem, eu vou compartilhar o link com vocês, que eu acho que vale a pena, a gente tem um material muito rico aqui. E os dados são de 2019, o último levantamento que foi feito pelo Pirâmides. Então, no Chile, em 2019, nós temos essa configuração territorial. E por que o Chile tem essa estrutura demográfica? Por que o Chile tem essa organização? Quais são os fatores que contribuíram de maneira significativa para um aumento de população? Porque observa comigo na diapositiva, no canto superior dessa diapositiva, que há uma projeção de população. Então, ali é pequenininho, mas inicia-se em 1950. Então, veja que a população cresceu no Chile de maneira bastante elevada até 2019. Quais foram as políticas, quais foram as ações que ajudaram a promover essa configuração demográfica que o Chile tem hoje? De que maneira que a gente identifica e quais são os fatores que contribuem para que exista uma projeção de aumento e depois de diminuição? De que maneira que a gente pode trabalhar isso? Então, são algumas perguntas que a gente faz para o material ao se deparar com ele. Eu tenho a estrutura demográfica e eu tenho uma projeção de população. Além desse material, essa é a fotografia do Chile. Eu tenho um outro nesse mesmo site, que é a imigração no Chile até 2013. Eles têm dados que é de 1990, 2000, 2010, 2013. 2019 não tem dados atualizados. O último é 2013. Mas olha que coisa mais curiosa que a gente tem da fotografia do Chile em 2013.
de imigrantes e de emigrantes. Olha como é que participa da estrutura demográfica do Chile uma população extremamente elevada que vem de outros lugares e que estão em processo de migração. Então, esse material todo está disponível nesse site, depois eu compartilho com vocês o endereço, que é esse, o Population Pyramid. Então, ele traz uma fotografia da migração, e ele faz mais, ele traz para a gente, inclusive, uma representação cartográfica de um mapa que ele vai mostrar os fluxos no Chile em 2013. Então, com uma incidência muito grande daí só dos imigrantes, do Peru, da Argentina, da Bolívia. Então, eu tenho um material muito interessante se eu quisesse trabalhar só com o Chile. Mas eu quero mais. Eu quero, com esse material, promover também processos que me ajudam a desenvolver o raciocínio geográfico. Eu quero comparar esse material com outros países da América Latina, por exemplo. E aí eu abro o Brasil. Como é que é a estrutura demográfica do Brasil? Como é que é o Brasil em comparação com o Chile? Como é que é a expectativa de vida, a esperança de vida? Vamos comparar entre esses dois países. Quais são os fatores que contribuem para essa configuração atual? Observe que o Brasil, assim como o Chile, também teve um crescimento muito grande de população desde 1950 até 2019. São os mesmos fatores que contribuíram para o aumento de população no Chile também no Brasil? Qual a expectativa de vida, quais são as políticas, como é que a gente trabalha a projeção demográfica indicada? Mas eu não quero ficar só na América Latina, eu quero mais que isso. Mas ainda para pegar um país que tem uma estrutura muito diferente, que guarda ainda alguma semelhança, mas ela é bastante diferente no que tange, por exemplo, a expectativa de vida. Guiana é o país da América Latina com a expectativa de vida mais baixa. Observa a projeção que é feita pelo gráfico, olha como há um aumento bastante expressivo num período muito curto. Por que ela tem essa estrutura? O que aconteceu e o que explica que nessa faixa etária da pirâmide, entre 30 e 34 anos, nós tivemos uma diminuição tão drástica? Então, ao observar uma estrutura demográfica de um país, eu vou investigar, sobretudo em comparação, para identificar processos, eventos que aconteceram naquele país ou que são comuns a uma região, mas que me permitem também compreender em comparação com outros lugares. Olha que coisa. Esse é Porto Rico é diferente, Porto Rico tem uma das maiores expectativas de vida, observa que ele chega até os 95 e 99 com uma faixa bastante significativa em comparação com a Guiana. Vou voltar só para vocês, desculpa. Aqui, olha como é baixo, né? Então, eu tenho Porto Rico com uma expectativa de vida muito grande, eu tenho uma estrutura demográfica diferente do que eu tenho na Guiana e que eu tenho no Brasil. E uma coisa chama atenção em Porto Rico, que eu acho muito curioso, que é olhar a projeção que se tem para esse país de uma queda de população, né? E o que explica isso? Por que essa projeção revela ou a expectativa de uma queda tão drástica? E aí você vai poder associar com questões que são próprias de Porto Rico. Porto Rico, vamos lembrar, é um território dos Estados Unidos, né? Há um desejo muito grande em Porto Rico de ser um dos territórios efetivos lá, um território ainda, né, o presidente dos Estados Unidos é o Joe Biden, então tem toda uma relação por trás política nesse país, e a organização dele e a estrutura demográfica vai aos poucos revelando o processo. Então, eu vou localizando, eu vou comparando os eventos e os processos que estão sendo revelados com este material, e eu vou construindo compreensões para além, inclusive, da América Latina. Tem uma pirâmide etária que é fantástica, que é esse material do Catar. E aí a gente, para um estudo comparatório, para uma comparação, para buscar uma analogia, para compreender que existem eventos e processos que são tão fortes, sobretudo migratórios, na organização de um país, o Catar é um ótimo exemplo. Não apenas ele, no Oriente Médio, tem outros países com estruturas muito semelhantes, mas vamos ao Catar. E por que o Catar tem essa estrutura? Por que o Catar demora? O Catar, se você olha a projeção, você observa que de 1950 até 2000,
o crescimento foi muito pequeno e depois há um crescimento muito grande. Quais são os fatores que contribuem para esse crescimento? Você vai poder trabalhar também, novamente, com processos migratórios. É um país que recebe muitos imigrantes, e são imigrantes masculinos, são homens, né? A pirâmide tem, inclusive, uma organização que com pouca equidade de gênero, né? Olha que é uma pirâmide quase totalmente, né? As faixas etárias da mão de obra da população ativa e economicamente ativa é muito superior de homens, representado pelo azul, do que das mulheres, representado pelo rosa. Mas é uma pirâmide muito interessante, né? Que revela um país, novamente, com uma expectativa de vida muito baixa. E esse país que já cresceu muito, ainda tem uma projeção de crescimento muito grande, né? Agora, se você compara a expectativa de vida do Catar com o Chile, ela é muito baixa. Mas quais são as questões, o que tem nesse contexto geopolítico, da onde o país está localizado, que ajuda a explicar essa estrutura? Então, observa que para cada material desse, nós podemos construir uma série de perguntas que mobilizam a atividade, a aula, vão criando situações geográficas onde eu posso desenvolver com os meus alunos não apenas os saberes que são inerentes aos estudos de população, migração e demografia, mas eu consigo também ir construindo o que mais me interessa, que são os conceitos, as categorias e os princípios de um raciocínio geográfico. Para que ele consiga ler, responder às questões, ele vai precisar mobilizar uma quantidade muito grande de outros saberes que estão diretamente relacionados. E no Catar também. Aí eu trago o conjunto do Catar, porque é impressionante, né, a migração que o Catar é um país que ele cresce muito com processos migratórios, né, ele se abre à migração a partir de 1990, e essa migração ela cada vez tem crescido muito, e é ela que se estrutura ali naquela pirâmide, uma população com muito protagonismo de indianos, de Bangladesh, de paquistaneses, né, que é uma quantidade muito grande, que vão estruturando, configurando esse país, né? Para pegar um exemplo na África, vamos para a Nigéria. A Nigéria tem uma pirâmide que a gente convencionou chamar de clássica. E o que significa uma pirâmide clássica, né? Uma estrutura, de fato, piramidal, com uma base larga, com um topo bastante fino, né? Estreito, com uma equidade, uma distribuição mais igualitária de homens e mulheres em quase todas as faixas etárias. Observa que a base dela de crianças e jovens é muito elevada, expectativa de vida muito baixa. Que país é esse? Onde ele está localizado? Quais são os fatores que ajudam a explicar esta configuração da demografia e que vão ajudar a compreender a própria configuração territorial da Nigéria, né? Então, quais são as políticas e as ações que impulsionaram essa projeção, a situação que nós temos hoje? Quais são as políticas? Por que a Nigéria existe uma expectativa tão elevada de aumento populacional, como a gente vê na projeção a partir de 2035, 40, e isso tende a crescer muito. Por quê? Talvez porque a base seja muito grande, mas é uma expectativa de vida muito alta. Então, tem aqui uma série de questões para a gente entender um país que tem uma configuração diferente dos países da América Latina e de um país do Oriente Médio, por exemplo. Estou finalizando com Suécia, para a gente pegar um país que tem uma estrutura muito diferente. A Suécia, a gente consegue trabalhar. A Suécia, observe que a população na Suécia era muito inferior à que ela tem hoje, um país pequeno, extremamente rico. O que representa isso? Uma das maiores expectativas de vida que a gente tem no mundo, um país com uma organização, né, muito satisfatória, mas um país que também se organizou nos últimos anos, sobretudo a partir da migração, né, que é muito forte, né? E quais são os fatores que contribuíram para isso, e o que isso representa? O que uma pirâmide
uma pirâmide com essa estrutura demográfica representa, o que ela revela desse país, quais são os custos sociais que esse país tem, que a Nigéria não tem, por exemplo, né? Então, tem aí eu acredito que a potência que as perguntas têm para o material vão ajudando a que a gente conheça um pouco mais e promova situações geográficas a partir de um material que revela muitas informações, sobretudo porque são também bastante imagéticas. Olha que coisa mais interessante, a migração na Suécia, o quadro da migração na Suécia em 2013, né? Tem todos os anos, depois eu recomendo que vocês entrem e conheçam esse material, que tem outros lá, é um material muito, muito interessante desse site. A quantidade de finlandeses, iraquianos, chama atenção, né? Os iraquianos, que são muitos, assim como os iranianos, Bósnia e Herzegovina. Então, tem um número bastante grande de imigrantes que foram, e a saída dos imigrantes é um número muito menor do que dos imigrantes, né? Então, tem um material que permite olhar para esse país, que permite compará-lo com os países da América Latina, ou mesmo do Oriente Médio, ou da África. Eu estou atenta aqui, já estou finalizando, juro. A Suécia, eu não sei se o Marcelo está abanando a mão para mim, o mapa que mostra, né, o fluxo migratório para a Suécia, né, e aí você, uma das coisas que chama atenção quando a gente vai para o mapa é a Somália, que não aparecia com tanta evidência no slide passado, né, no dispositivo anterior, mas nesse chama atenção, mas são a origem dos imigrantes na Suécia. Então, há uma quantidade muito grande nesse material de perguntas que vão mobilizando e que podem ajudar a promover situações geográficas de aula, que podem ser, por exemplo, por que estes países têm esta estrutura demográfica? Quais são as relações que existem entre migração e estrutura demográfica? Que fatores contribuem para essa configuração atual de determinados países? Que políticas e ações podem impulsionar esses países para assegurar ou evitar as projeções que estão indicadas, né? Qual é a relação entre população, trabalho, mundo do trabalho e o uso do território? Então, tem o material e as perguntas que a gente vai construindo com este material permitem configurar situações geográficas de fato para iniciar uma aprendizagem significativa a partir de uma resolução de problema, a partir de uma investigação. Essa aula para a gente, esse conteúdo, ele aparece no 8º ano, e aí eu acho que é importante a gente poder marcar isso, que ele é necessário, né, e isso a gente no Brasil chama de progressão de aprendizagem, são os conhecimentos prévios, não só no Brasil, né, são conhecimentos prévios necessários para que o aluno consiga entrar nessa aula e acompanhá-la. E veja que a gente inicia estudos de população desde o 2º ano dos anos iniciais, com 7 anos, né, 8 anos. Então, no 2º ano eu tenho de escrever a história do bairro e da comunidade onde vive. No 4º ano ele já começa a ter um pouco mais de população. Ele, inclusive, já tem algumas aulas sobre migração, compreendendo como é que se estrutura dentro da sociedade brasileira, saindo até da unidade, da localidade, para entender Brasil. E ainda no 5º ano, isso tudo nos anos iniciais, identificar as diferenças que existem étnico-culturais de diferentes grupos que participam da configuração de população do Brasil. Portanto, estudar uma situação geográfica, para mim, permite compreender por que os objetos e as ações estão onde estão e são como são. Porque são as situações geográficas que acabam involucrando o sistema de objetos, o sistema de ações, e permite que a gente estude o espaço geográfico, é algo tão complexo. Mas é uma situação geográfica que permite trabalhar conceitos espaciais de distribuição, de localização, padrão, hierarquias e redes, de orientação espacial, identificando processos, compreendendo o lugar onde eles ocorrem, compreendendo os eventos, que são reveladores sempre, né, da realidade para a gente estudar na situação geográfica, e, sobretudo, compreender, decifrar, identificar quais são as relações espaciais que existem entre as pessoas, os lugares e seus entornos. Então, eu acho que a situação geográfica tem uma potência muito grande, né, para desenvolver isso que a gente entende
que compõem o raciocínio geográfico, né? Essa é uma outra estrutura, não menos importante, mas ela tem só uma imagem mais reveladora. E para finalizar, por que a situação geográfica, para mim, hoje ela é fundamental mesmo dos processos de ensino e aprendizagem? Porque ela acaba permitindo que a gente, com os estudos problematizados, a partir de uma aprendizagem significativa e de uma situação que é geográfica, mostrar nas nossas aulas, né, a importância que a geografia tem para compreender a sociedade, para compreender o mundo. E aí eu faço um aporte em Milton Santos, quando ele diz que o que a gente, de fato, busca, né, na ideia que a gente busca, a contribuição da geografia para a sociedade, é que ela tem, de fato, uma potência muito grande de compreender a partir de um método, que é uma construção intelectual, mas que também permite analisar e compreender a realidade de um ponto de vista, no nosso caso, geográfico, né? Então, é ela que vai construindo, é ela que vai involucrando todos esses aportes hoje do que a gente entende que é ler geograficamente a realidade ou o mundo. Eu concluo aqui, passei um pouquinho, peço desculpas, Marcelo, mas agradeço imensamente mais uma vez a oportunidade e fico à disposição. Obrigada. Gracias, Caro. Pues muchas gracias por... No te preocupes por la extensión, evidentemente que siempre está ese margen de tiempo. Muy interesante lo que nos acabas de presentar. Estábamos aquí comentando en el grupo, nos impactaban algunas de las gráficas y también, digamos, los elementos que tú destacas, sobre todo aquel que refiere, ¿no es cierto?, a desvelar finalmente los procesos de configuración territorial que habrían detrás de cada una de las situaciones o casos que tú fuiste colocando, que nos parece que es un elemento fundante. Te agradecemos, Caro. Volvemos contigo en las preguntas y vamos a dar espacio entonces a nuestro querido profesor Denis Richter, el especialista en mapas mentales, ¿no es cierto?, en alfabetización cartográfica. Querido Denis, estamos entonces con el tiempo abierto, te damos la palabra. Gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Déjame compartir mi pantalla. Creo que estás compartido, ¿vale? Sí, se está compartiendo. Ok. Muchas gracias, Marcelo, por la invitación en este ciclo internacional de conferencias. Con mucha alegría que estoy aquí con Carol, una compañera de trabajo y, bueno, de tantas cosas que hacemos juntos y una alegría compartir este momento contigo y con todos que están aquí acompañando. En especial a mis alumnos que están empezando hoy el curso de graduación, bueno, la asignatura de estágio, são os alunos da disciplina de estágio. Bem-vindos, pena que não estamos presencialmente, mas semana que vem estaremos juntos aqui na UFG. E agradeço a todos aí pela participação, né, que estão acompanhando para esse debate. Bom, deixa eu só... Não está no modo de apresentação, agora que eu observei isso. Vou tirar isso aqui. Como que eu tiro? Como é que eu tiro esse aqui? Reproduzir. Tá aqui. Agora tem tela cheia, né? Vale. Ok. Mais uma vez, gracias e vamos a empezar. Voy a hablar en portugués porque para raciocinar es necesario hablar en su propio idioma, porque pensar en otro idioma es muy complicado. De una manera como ha hecho Carol, me he preocupado de hacer la reducción de las diapositivas y para contribuir para los participantes desde Chile y de Brasil, ¿vale? Bom, vamos tratar do tema. Quando você, Marcelo, me convidou para participar desse ciclo e tendo como tema a situação geográfica, eu lembro que eu falei para você de início que, olha, não é um tema que eu sou um estudante, né, que eu tenho me apropriado, tenho me aproximado dele, na verdade, porque é um tema que vem circulando muito nas publicações, como a Carol muito bem disse,
nos currículos, no caso está presente no currículo nacional, da BNCC, e é uma demanda que, penso eu, que nós, professores de geografia, interessados no tema, temos que nos apropriar. Por que a nomenclatura situação geográfica veio à tona, né? Por que ela está presente nas nossas discussões e na referência como uma abordagem para trabalhar com o ensino de geografia? Estou colocando isso para destacar que esse vem sendo o meu caminho também, e aqui eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões que eu tenho feito sobre esse tema. E aí eu começo, antes, né, de irmos direto ao tema, eu apresento primeiro aqui deixa eu diminuir porque essas coisas atrapalham aqui visualmente. Aqui, pronto. Antes de mergulhar no tema, eu comecei a buscar, e num livro que eu recentemente comprei, indicação de um colega meu aqui da universidade, que é talvez vocês conheçam, Tim Marshall, né, Prisioneiros da Geografia. Logo de início, esse autor nos provoca a pensar que há um elemento geográfico, e ele vai chamar de fator geográfico, a pensar sobre os problemas, como muito bem fez a Carol, né, de problematizar questões a respeito, no caso, da migração. E aqui eu vou me permitir, vai ter uma série de slides, de diapositivas, em que vou apresentar alguns textos, mas estão sempre traduzidos na parte superior no espanhol e na parte inferior em português. E esse texto do Tim Marshall, de início, diz o seguinte, que a geografia é claramente uma parte do porquê, bem como o quê, e ela pode não ser o fator determinante, mas com certeza é o mais subestimado. Tome, por exemplo, a China e a Índia, 2 países imensos, com enormes populações, que compartilham uma fronteira muito longa, mas que não são política e culturalmente alinhados. Não seria de surpreender se esses 2 gigantes tivessem enfrentado em várias guerras, mas, de fato, a batalha de 1 mês de duração, que ocorreu em 62, eles nunca o fizeram. Por quê? Por que China e Índia, segundo a provocação do Tim Marshall, nunca entraram numa batalha? E ele vai dizer porque entre eles encontra-se a mais alta cadeia de montanhas do mundo, e é praticamente impossível fazer avançar grandes colunas militares através ou por cima do Himalaia. Claro que hoje em dia nós temos tecnologia para isso, mas historicamente, ao longo do tempo, né, histórico já passado, nós não tivemos, e a cadeia de montanhas do Himalaia efetivamente foi o que ele vai dizer, um fator geográfico que pode ter impedido, limitado o choque entre a Índia e a China ao longo dos séculos, como uma barreira geográfica, um fator geográfico que colocou. Essa preocupação do autor e essa provocação, melhor dizendo, do autor, me coloca a pensar que há, sim, um elemento de uma leitura geográfica sobre os fatos, os fenômenos que precisa ser olhado. O nosso olhar da geografia, ele não é um olhar que somente é construído por uma maneira linear, somente por um processo histórico, somente por uma questão de contextualizar os fatos, mas entender como que a realidade se organiza a partir das suas estruturas que estão postas do ponto de vista geográfico. Por isso que esse tema de situação, essa nomenclatura, né, situação geográfica, vem apresentando, vem tomando um pouco mais de destaque. E aí, ao mesmo tempo que acho interessante a incorporação de um novo termo, como situação geográfica, nos nossos estudos, me preocupa muitas vezes quando a gente é mergulhado, ocorre uma avalanche de novas nomenclaturas que parece que essa seria a salvação dos nossos problemas e do nosso trabalho em sala de aula. Por isso mesmo, fui até buscar um pouco sobre a origem do termo situação, olhando no dicionário e vendo o que se entende sobre o conceito de situação, né?
numa perspectiva mais etimológica. E aí a gente vai ver, por exemplo, primeiro que situação é entendido como um substantivo e o dicionário vai nos dizer que é um ato ou efeito de situar, maneira ou modo como o objeto está colocado, disposto, a sua posição. A palavra situação remete também ao verbo situar. Eu até procurei no espanhol, mas eu vi que tinha uma outra nomenclatura, não tive tempo de corrigir, mas há um verbo para situação também, né? Ele me deu várias opções, eu resolvi não colocar. Estou colocando aqui, neste caso, em português. O verbo, então, da situação, que é situar, ele vai dizer o quê? O que é a ação de situar? Colocar, pôr em determinado sítio, assentar, edificar, determinar lugar certo, né, de alguma coisa, de algo. E nós podemos encontrar também o termo situação no campo do adjetivo. No caso aí, então, situado. Situado seria um adjetivo que está relacionado à situação, a situar. E o que é o significado de situado? Localizado, que está situado ou que se conseguiu localizar, né? Algo que se conseguiu localizar. Vejam que quando a gente olha, então, a explicação da palavra situação, situação, nós vamos encontrar que há uma relação, uma referência muito forte com o elemento da disposição física no espaço, da sua localização, né, uma questão locacional. Então, eu destaco que é uma forte relação com a perspectiva espacial, locacional, a partir da palavra situação, porém, obviamente, não somente pela explicação da palavra, mas pela nossa leitura, atrelado ao contexto geográfico, que se ocupa em problematizar sobre um determinado lugar, compreender o seu processo de formação e construção, ou seja, ganha um sentido para a geografia. Veja que a palavra situação não está isolada, é situação geográfica. Por isso que esse complemento ele não é meramente uma palavra anexa que poderia ser retirada. A situação é uma situação geográfica, por isso que nos provoca a pensar. Dito isso, que eu também comecei a buscar autores, não só no ensino de geografia, fui também para o ensino de geografia, mas buscar, assim como a Carol mencionou, autores do campo da geografia que podem nos ajudar a pensar sobre essa discussão do que é o conceito de situação geográfica. E num desses materiais que eu encontrei, uma publicação agora recente do Hatzel, mas sim, uma tradução, na verdade, né, porque foi publicado originalmente em 1894, ou seja, uma tradução recente, perdão, do Hatzel, em que ele vai tratar um pouco sobre essa questão da situação geográfica desse locus. E ele vai dizer o seguinte: a importância da situação está em que cada coisa recebe impulsos e estímulos de seus vizinhos e a eles se contribua. Consideram-se nessa ação tanto os mais próximos quanto os mais distantes. Desses contatos, a situação determina o como e o quanto. A participação de uma área mais ampla na vida de um lugar ou de um país nela localizado confere à representação da situação um conteúdo que ultrapassa de longe a indagação onde, que concerne a característica topográfica. A situação significa, nesse sentido, um intercâmbio, uma troca viva de assimilações e radiações. Por aí nós já começamos a observar que, assim como a Carol fez esse exercício muito rico conosco, nos provoca a pensar como a situação geográfica não pode, né, exige as relações para além daquilo que está sendo problematizado, precisa das conexões. Numa publicação agora, né, mais recente, comparando aí com Hatzel, a professora Maria Lara Silveira, ela tem um texto, agora não lembro de cabeça, mas se não me engano aparece situação geográfica, um texto publicado numa revista da USP, e ela vai trabalhar, teoricamente, esse tema da situação geográfica, como que a geografia trata ou analisa essa compreensão do que é uma situação geográfica. É uma boa referência para que a gente se aproxime dessa discussão. E ela diz o seguinte aqui:
A situação reafirma a especificidade do lugar e, metodologicamente, aparece como uma instância de análise e de síntese. É uma categoria de análise porque permite identificar problemas a pesquisar e, desse modo, compreender os sistemas técnicos e as ações do lugar. Mas ela propõe, ao mesmo tempo, uma síntese, pois é um olhar horizontal do conjunto, um olhar sobre o espaço banal, exigindo também um olhar vertical, ambos no processo permanente da história. Para mim, o que chama atenção na contribuição da professora Maria Laura Silveira é a ideia de que a situação geográfica me provoca a pensar um conjunto de elementos que estão produzidos historicamente, mas com tempos distintos, e que o nosso olhar começa a ter uma dimensão não somente na perspectiva horizontal, mas também vertical, aprofundando ou tentando entender, explorar melhor os processos que envolvem, que envolveram a construção de uma determinada situação. E a última referência, aqui mais para o campo do ensino, é o professor Leonardo Zambuja, num texto recente publicado na revista aqui nossa, da Signos Geográficos, que ele vai dizer o seguinte, e aí já é alguém da área do ensino se ocupando em trabalhar sobre essa questão da situação geográfica. E ele diz o seguinte, o olhar geográfico precisa destacar o pedaço de território, mas não somente, precisa compreender, nesse olhar, também as relações viabilizadas pelas infraestruturas de transporte e comunicação, pelas dinâmicas demográficas, econômicas e culturais historicamente situadas, e ainda pelas facilidades, oportunidades ou dificuldades existentes no meio natural. Esse olhar ampliado requer procedimentos metodológicos de busca e interpretação das informações. Isso nos dá um pouco, e esse é o esforço do professor Zambuja, de tentar colocar o conceito de situação geográfica nas demandas e nas relações da sala de aula, assim como fez a Carol, porque eu vou tentar também contribuir um pouco aqui. Então, ele começa a viabilizar isso para o campo da educação escolar. Então, o que nós podemos entender desses apontamentos que os autores nos colocaram? Eu aqui vou trabalhar muito, a Carol trabalhou com representações gráficas, com pirâmides, eu vou trabalhar mais com imagens, mais com fotografias, Então, para mim, pensar numa situação geográfica aqui, o que me provoca, e o que eu acho que posso dialogar com vocês aqui hoje, é olhando para uma situação a partir de uma fotografia. Então, aqui eu tenho o Centro Histórico de São Paulo, muito próximo aqui o Centro Velho de São Paulo, uma foto de 2019. A ideia de situação geográfica, a princípio, a gente poderia pensar que seria somente uma foto, mas os autores estão nos dizendo que a situação geográfica exige ampliar, fazer outras relações, Veja que uma situação geográfica está alinhada dentro de uma concepção de lugar, de paisagem, de território, de área, ou seja, aquilo que tem uma vocação locacional. A situação geográfica exige essa relação com aquilo que é categórico da geografia, que são seus conceitos e categorias geográficas. E o que eles nos dizem, tentando fazer um apanhado das contribuições dos autores citados até agora. Primeiro, que a situação geográfica se constitui pelas suas articulações espaciais. É fundamental ter isso como referência. Um outro ponto é que a situação geográfica nos ajuda a identificar problemas e os seus percursos, reconhecer ou problematizar seus percursos históricos. Um outro elemento é que permite a análise e a síntese. A situação geográfica ela exige isso por parte de quem vai tentar fazer a leitura, explorar um pouco uma determinada situação, fato. E, por último, mas não menos importante, reconhece as dinâmicas e os processos envolvidos na sua construção. Ou seja,
Se a gente olhar, então, no conjunto, o que esses autores estão nos permitindo pensar é que a situação geográfica exige do observador, do leitor, do sujeito que vai olhar para essa situação, pensar sobre essa situação geográfica, um olhar tanto horizontal quanto vertical. Isso, para mim, das leituras, né, a contribuição da professora Maria Laura Silveira, é um elemento muito importante para a gente, que é uma mudança de perspectiva da leitura, do olhar de nós, professores de geografia, sobre um determinado contexto, uma determinada realidade. Não é apenas trazer isso para a nossa relação, para as demandas da sala de aula, significa mudar e virar um pouco a chave de como trabalhamos e desenvolvemos o conteúdo em sala de aula. Tá? E é isso que eu vou tentar fazer com vocês aqui. Por isso, então, a ideia de pensar o espaço, né, nessas duas perspectivas, horizontal e vertical. Bom, aí eu coloco a pergunta, né, que, diante disso, né, como que esse debate sobre a situação geográfica se insere no contexto da educação geográfica? Penso que essa é uma pergunta-chave, porque não podemos entender que esse conceito fique apenas no parâmetro da discussão teórica. Ela precisa vir também referenciar as nossas proposições metodológicas para o trabalho escolar. Bom, para tentar responder, eu vou apresentar dois caminhos, né, dois modos aqui para que a gente possa pensar. São dois exemplos, e eu sempre estou partindo aqui com o uso da fotografia, porque penso eu que a imagem ela está muito presente nos livros didáticos, nos livros de texto de geografia, e às vezes a gente faz muito uso dela, ou às vezes fazemos um uso pouco explorado, né? Acabamos subutilizando a imagem como uma linguagem potente para o trabalho de ensino de geografia. Então, a primeira situação que eu vou apresentar, o primeiro exemplo, é o que nós temos visto, particularmente eu tenho visto no trabalho que eu desenvolvo aqui junto com os alunos, né, de estágio que vão para as escolas, recentemente com um projeto que eu coordenava aqui, que é a residência pedagógica, do desafio dos alunos começarem a dar aula e como que eles enfrentavam esse desafio. Aí que eu comecei a encontrar alguns problemas, né? E o segundo exemplo seria o que eu tenho como perspectiva, ou seja, para onde que a gente deve caminhar, tá? Bom, vamos para a primeira fotografia, tá? Essa primeira imagem, que é do viaduto do Chá, viaduto do Té, em São Paulo, que inclusive, Carol, nós tiramos junto essa foto, viu? Foi final do evento de cartografia escolar em 2019. Essa foto, para mim, ela é representativa porque ela parece, né, conhecer um pouco a cidade de São Paulo, ela provoca a pensar sobre esse espaço, sobre essa região central de São Paulo, como ela foi sendo transformada ao longo dos anos, né, a partir de documentos históricos que eu posso reconhecer e analisar isso. Bom, mas aqui a ideia é tentar mostrar o que tem sido comum muitas vezes, o que eu tenho visto como comum, e que é um desafio. Primeiro que, obviamente, a imagem não vai aparecer em sala de aula, a imagem pela imagem, ela tem que estar associada, então, a um conteúdo geográfico, e aqui eu estou pensando que o conteúdo seria as transformações do espaço na sociedade urbana e industrial, tendo como foco a metrópole de São Paulo. Vejam que, num trabalho que se apresenta como limitador, muitas vezes vai fazer uma análise do espaço a partir de uma única referência, no caso, a fotografia. Então, às vezes, é muito comum que a gente acompanhe uma aula, né, que um professor, uma professora desenvolva a aula, pensando que a fotografia, né, uma única referência, no caso, a fotografia, que vai dar conta de problematizar, de entender tudo que está envolvido nesse espaço, nessa situação geográfica aqui. E, para isso, a gente poderia, se a gente substituísse isso por um mapa, seria suficiente? Não, porque um mapa, pura e simplesmente sozinho, não daria conta de fazer isso, né? Então,
trabalhar somente com uma única referência já começa com um problema limitador. Tá? O segundo ponto que pode nos limitar seria que o primeiro ímpeto, obviamente, pode ser descrever a paisagem, o que não está errado. Mas, muitas vezes, parar nisso, apenas descrever a paisagem, sem levar em considerações os processos envolvidos dos objetos identificados, né, no caso aqui da paisagem. Tá? O outro seria analisar o espaço a partir de um único tempo. No caso aqui, a imagem me provoca, como é de 2019, me provoca a pensar num tempo contemporâneo. Veja que nós temos uma dinâmica de mobilidade, né, para veículos individuais muito forte aqui. Então, eu estou vendo que a cidade está aparentemente estruturada para isso. Não é um congestionamento forte, porque nesse dia era um dia de feriado, tá? Na cidade de São Paulo. Então, essa é uma configuração importante para ser observada, e tendo como referência apenas o espaço absoluto, ou seja, eu faria somente a leitura daquilo que está materializado fisicamente, né, numa perspectiva cartesiana. Ou seja, o tempo anterior não me provocaria pensar ou problematizar. E um dos maiores problemas que eu acho, que eu venho observando, que é fazer uma leitura linear sobre o conteúdo, sem considerar as diferentes escalas, ou muitas vezes construir uma narrativa sobre esse lugar, sobre o centro, o processo de construção da metrópole de São Paulo, apenas contando de uma forma linear como a cidade se constituiu, como ela se transformou, e não levar em considerações os diferentes tensionamentos que vêm de escalas distintas, tanto de escalas cartográficas mesmo, mas como escalas geográficas, ou seja, aquela referência que a professora Maria Laura Silveira faz, que seria uma visão somente horizontal e não vertical sobre a situação. Essa é uma condição que eu vejo que cria um problema, que cria uma limitação, porque nós estaríamos aqui apresentando um fato, um conteúdo para os alunos, mas apenas fazendo uma passagem superficial sobre seu entendimento. Onde que estaria, então, a proposta de mudança, tendo como referência as contribuições teóricas, metodológicas dos autores? Aqui eu coloco como exemplo a cidade que eu moro, a cidade de Goiânia. Aqui tem um parque chamado Vaca Brava, tá? Que ele tem esse espetáculo visual que, inclusive, quando você busca ele na internet, a primeira referência que a gente tem é somente do embelezamento, né, da valorização da paisagem. Bom, então, quis colocar isso para provocar também como que a gente pode mudar esse discurso somente de vender uma paisagem do espaço urbano. Aqui o tema continua o mesmo, só que seria o crescimento urbano da cidade de Goiânia. E onde estariam, então, as mudanças necessárias? Primeiro, analisar o espaço a partir de diferentes referências ou linguagens, no caso, fotografia, mapa, documento histórico, literatura e cinema. Eu vou fazer isso na próxima diapositiva. Vou tentar apresentar isso. Descrever e interpretar a paisagem, levando em consideração os distintos processos. Então, tentar entender isso a partir de outros elementos que não estão aparentes nessa minha visão imediata. Analisar o espaço a partir dos diferentes tempos e reconhecer as dimensões do espaço absoluto, relativo e relacional. Fundamental isso para romper com a ideia de que apenas o que está fixo fisicamente nessa imagem dá conta de responder o seu processo. E, então, construir um olhar horizontal e vertical sobre o conteúdo. Então, vamos ao exercício. A ideia, então, partindo dessa fotografia, entendendo que ela não seria suficiente, o primeiro exercício meu seria buscar esse tempo os outros tempos desse parque. Esse parque de 2019, na imagem aqui, em 96, foi a data de primeira, pesquisando na internet, encontrei essa imagem, que é o parque. No caso, observar a fotografia, eu estava nesse ponto aqui, olhando para cá.
Tá? Então, vejam que toda essa área era um fundo de vale, uma área que não estava alagada ainda, que foi remodelada para construir esse lago. Então, vejam como a paisagem, mesmo que não estou na mesma posição, já mostra essa mudança significativa e que os tempos são diferentes. Não era uma região que agora é tão adensada e com tanta valorização como é hoje no que se trata do solo. Nós também precisamos mudar a perspectiva de visão. Olhar aqui de perfil é completamente diferente quando eu olho essa área aqui na posição vertical, que eu começo a entender que há um adensamento, que há uma pressão imobiliária sobre o parque, e que se a gente buscar imagens do Google anterior, e aqui eu não acho que ficaria muito longo eu fazer isso, mas a gente vai ver que isso foi se transformando ao longo dos anos, né? O Google nos permite fazer esse levantamento. Aqui um dado interessante, é muito bonito, são solos, áreas valorizadas, mas o Google Maps nos alerta que nos horários mais críticos há congestionamentos sérios nessa região, coisa que a paisagem, a princípio, não me provoca a pensar. Quando eu vou dar uma olhada, vou observar, analisar como que estão as redes de transporte urbano, de público, na cidade de Goiânia, eu vou ver que a região desse parque é uma região que não é muito atendida pelas principais rotas de transporte público oferecidas pela prefeitura. E, diferente, quando eu olho para o meio desses prédios, a visão que eu tenho, eu posso morar próximo ao parque, mas não moro olhando para essa vista do parque. E o adensamento vertical da cidade me configura isso. Diminuição da área verde, adensamento, isso aqui era um domingo, por isso que a rua estava vazia, não tinha movimento, mas é essa a configuração que nós temos. Então, vejam que quando eu coloco outros elementos, outras linguagens, me provocam a pensar e o cruzamento entre elas a problematizar diferentes questões. Bom, então, já estou indo para o final, Marcelo. O que é a situação geográfica? Como é que a gente pode pensar a situação geográfica como uma proposta metodológica para o ensino de geografia? Primeiro, tendo um conteúdo escolar como referência, é importante que eu estabeleça qual vai ser essa minha realidade, que ela tem uma base territorial e locacional, como eu já disse antes. E assim como a Carol, eu concordo também que essa situação geográfica me provoca a pensar, a desenvolver o pensamento espacial e também desenvolver o raciocínio geográfico. A partir desses dois elementos, e o cruzamento e a problematização a partir desses dois formas de pensar e raciocinar, é que eu consigo, então, construir perguntas, desenvolver problemas ou reflexões para a construção de um olhar geográfico. Então, isso vai me permitir desenvolver efetivamente um pensamento geográfico e não meramente uma leitura superficial sobre a paisagem. Tá? Para finalizar, então, eu coloco aqui duas citações que eu acho que são textos que vêm avançando sobre essa discussão, uma aqui da professora Sônia Castellari do INO de Paula, que diz o seguinte, no texto deles, que a situação geográfica condiz a um feixe de eventos em um lugar, território, paisagem, região, a particularidades de conjuntos e efeitos em decorrência do espaço socialmente produzido. Vem a ser a manifestação efêmera que se pode lançar duradoura de um movimento de totalização e a constituição de condições socioespaciais em um recorte. E, por fim, a professora Alana Cavalcanti, que vai dizer o seguinte, que diante disso, como a gente quer chegar no pensamento geográfico, meu entendimento é de que ensinamos geografia para que o aluno aprenda a pensar geograficamente. Portanto, parto do pressuposto de que o pensamento geográfico é a capacidade geral de realizar análise geográfica de fatos e fenômenos. E vejo que a situação geográfica acaba sendo um caminho. Para fechar mesmo, aqui a imagem inicial, se vocês estão recordados, a primeira imagem que começou era a imagem de Brasília, e aí eu penso aqui um exercício final bem rápido de como analisar essa imagem tendo como referência a situação geográfica. É uma cidade planejada, construída, inaugurada em 61,
ela é referência para o modernismo, tanto na perspectiva urbana quanto da arquitetura. Ela é representante de um modelo econômico brasileiro dos anos de 1950, é um espaço político-administrativo de referência para o Brasil. Atualmente vem sofrendo ataques à democracia, vem realizando atualmente também, a partir desse espaço, né, políticas públicas de extrema-direita com tendências fascistas, mas que nós temos possibilidades de mudanças para 2023. Tá bom? É isso, muito obrigado. Essa é a situação geográfica do nosso Brasil. Um abraço, aqui estão as referências. Muchas gracias. Muchas gracias, Denis. Muy interesante la reflexión que compartes hoy. Y ahora tenemos este pequeño momento para poder hacer preguntas. Me dan un segundo porque necesito resolver un asunto que es de batería. Denis, ficou fantástica a apresentação. Eu vou roubar esse horário aqui enquanto o Marcelo não volta. Ficou fantástica. Fantástica a apresentação. Ficou ótima. Adorei o encerramento. Ficou muito boa. Está fechado o seu microfone. Ela foi muito boa mesmo. É impressionante. Denis, você hoje acho que foi sucesso. Com aqueles exemplos, muito interessante. A verdade é que eu fiquei também impactado com aquele exemplo que você deu sobre aquela lagoa vaca, como é que se chama? Vaca Brava. Vaca Brava. Vaca Brava. É interessante aquela perspectiva de como surgem novas informações quando você vai cambiando a perspectiva, mas também o uso da representação também. Então, é impressionante. Obrigado, Denis, demais. Nós teremos um momento para fazer perguntas, então eu vou ler um pouquinho aqui sobre, eu não posso tudo, mas algumas coisas. O Fulvio Araujo nos está dando a boa noite a todos. A professora Janina Zamora, de Ecuador, nos pide facilitar, digamos, el material, porque es un material interesante, sobre todo a propósito que en Ecuador se están recién creando las carreras de geografía en universidades públicas, no habían cursos, en Brasil serían cursos de geografía, en español serían carreras de geografía. ¿Tá? Entonces les mandan saludos también envía el equipo, ¿no es cierto?, de Geopaideia, liderado por Nubia. Alejandra Díaz tiene una pregunta. Un cordial saludo a todos y gracias por esta instancia. Dejo la siguiente pregunta, está en el chat. ¿Ya? Me parece muy ilustrativo el ejemplo de trabajo con los datos de migración, eso es una pregunta para Caro. Luego, ¿cuánto tiempo has tomado para trabajar este proceso de aprendizaje significativo enmarcado en una unidad temática? ¿Cuánto tiempo podría ser? ¿Ya? En mi experiencia de ABP, aprendizaje basado en proyecto, consideramos de 6 a 8 semanas. ¿Es real un tiempo así para abordar un objetivo significativo a partir de una situación geográfica? El manejo de conceptos hoy resulta desafiante por la abstracción. Esa parte de la pregunta también podría, Denis, referirte. ¿Ya? El manejo de conceptos hoy resulta desafiante por la abstracción. Los estudiantes aún están en un pensamiento muy concreto e inmediatista. Y a ello se agrega el manejo de datos, que es importante. Agradezco todas las orientaciones de Alejandra Díaz, que es profesora, ¿no es cierto?, de... ahí hay una pregunta, ahí hay otra pregunta de la profesora Rocío Gallego. Estimado profesor, ¿qué diferencia la situación del contexto o contextualización? Si hay una diferencia entre situación geográfica y contexto, ¿ya? Agradecemos ahí a la profesora. Daniel Neto felicita, ¿no es cierto?, parabéns a los profesores, excelentes colocaciones. Excelente la exposición del profesor Denis y la profesora Carolina, esclareció muchas dudas sobre la situación. Ahí tenemos al menos 2 preguntas y una pregunta aquí aquí, y con eso ustedes arman una respuesta entonces conjunta. Sí. ¿Cómo responder ante discursos xenofóbicos en el aula considerando que son discursos aprendidos? Ya, perfecto. Él está preguntando a propósito de la situación geográfica, ¿no es cierto?, cómo de alguna forma enfrentar la xenofobia, ¿no es cierto?, como un requerimiento, como una situación, ¿no? Como en definitiva, como un desafío de situación, a propósito de lo que Caro había señalado en algún minuto sobre los fenómenos que se desvelan, por ejemplo, en Suecia, que se desvelan detrás de un aparente dato inofensivo demográfico,
¿no? Entonces, ¿cómo podría uno realizar ese abordaje desde la perspectiva de la enseñanza? ¿Sí? Por ahí, más o menos, ¿sí? Tá, perfeito, perfeito. Posso começar então, Denis? Sí, sí. Ok. Vou juntar as duas. A primeira pergunta com a da Alejandra, com essa agora que foi do rapaz que está com você. Perfeito. Ok. Eu acho que toda essa atividade ela precisa ser feita num tempo largo, né? Não é uma atividade para uma aula. Exatamente, eu concordo com a Alejandra, né? A gente trabalha com uma aprendizagem significativa e se organiza, se prepara com situações geográficas, com um material bastante rico, que vai se desenvolver ao longo de várias aulas, né? E aí, juntando um pouco com essa ideia agora no final da pergunta dele, a experiência que eu tive com esse material, vou contar para você como é que foi. Eu montei, a gente fez na sala de aula com os alunos do 8º ano, rotação de estações. Então, a gente criou estações, que eram estações formadas por 4 mesas, de 4 a 5 alunos em cada estação, e em cada estação ele recebia um conjunto de materiais. Não tinha do Chile, o Chile foi preparada para essa aula, para essa conversa de hoje, mas tinha lá o Catar, tinha Porto Rico, porque Porto Rico me interessava muito para que eles pudessem entender o que é Porto Rico, né? Porto Rico, a dependência com os Estados Unidos, como que se organiza o país, um país que não tem presidente, que o presidente está nos Estados Unidos, a organização política deles, a luta histórica deles para se tornar um Estado norte-americano. Então, ele recebe nessa estação uma série de materiais, a pirâmide, a projeção, um mapa sempre para que ele possa localizar onde está, e ele recebe um conjunto outro de materiais. Então, ele pode ter reportagens, artigos e outras imagens. No caso de Porto Rico, tinha a foto, quando foi feita, né, a foto do presidente, a bandeira dos Estados Unidos, para dizer por que está esse material aqui. Então, a ideia foi que a gente criou, isso foi feito com os alunos em estágio, nós criamos em cada estação de trabalho na sala problemas para eles resolverem, situações para eles desenvolverem com aqueles materiais. No Catar, eles ficaram, claro, super encantados, porque de fato é muito curioso aquilo, né? E ali, com o mapa para eles verem de onde vinham os imigrantes e por que eles eram predominantemente homens. Então, a dinâmica foi de rotação de estação. Cada grupo de aluno ficou numa estação que tinha um país. E depois eles precisavam fazer a comparação. Então, eles vinham localizavam, compreendiam, né, quais eram as questões que estavam postas na estação, quais eram as perguntas que a gente tinha feito para cada estação, para eles começarem a investigar. Então, veja, Alejandra, aqui, o percurso é muito semelhante ao que você colocou. É uma atividade que ela se desenvolve em várias aulas e ela vai se modificando muito em função dos alunos, da investigação que os alunos vão fazendo. Então, a aprendizagem baseada em perguntas, uma aprendizagem significativa, ou mesmo baseada em projetos, ela pede realmente um tempo maior. No caso da Suécia, estava muito distante da realidade deles, e eles não tinham essa dimensão da importância que o processo migratório teve para a configuração e os problemas que surgiram. Então, na Suécia, além de ter esse material, tinha alguns vídeos, que foi um material produzido pela aquela agência inglesa que fez sobre a Suécia hoje, é um material que está disponível de licença aberta, que são vários imigrantes falando quando eles chegaram na Suécia. Então, a maioria de imigrantes são muçulmanos, então tem uma mudança em curso cultural na Suécia, que é um aumento significativo de população da religião muçulmana, e aí tinha uma reportagem que mostrava o crescimento e a construção de mesquitas. Então, assim, tem uma mudança, de fato, em curso na Suécia,
que foi impulsionada pelo aumento de população proveniente, sobretudo, de processos migratórios de países do Oriente. Então, em cada lugar tinha esse material, e eles começaram essa investigação a partir desse material, e depois eles começaram a fazer as comparações para identificar em que medida havia semelhanças e diferenças, e principalmente essa aula foi construída para que a gente pudesse pensar também as desigualdades. E aí a Nigéria comparece com um fator bastante grande, o Brasil também. As desigualdades que aparecem no território são as mesmas no Brasil, em Porto Rico, ou na Nigéria, ou na Suécia. Tinha um outro país que não está aí, que é a China, que também estava na cotação de estações. Então, em cada estação tinha esse material. Eu acho extremamente desafiante trabalhar com aprendizagem significativa, com aprendizagem baseada em problemas. Eu não acho que é uma tarefa fácil, e ela não é fácil porque ela requer que a gente produza um material a priori, um material com muita antecedência, e tem que ser um material muito rico. Além de eu precisar desse material com muita antecedência, eu também preciso de um tempo muito grande com os alunos, que nem sempre eu tenho, porque as aulas acabam sendo muito imediatistas. E aí, para responder um pouco essa discussão, ou para, enfim, contribuir um pouco para essa conversa sobre a dificuldade, né, que a gente tem hoje de trabalhar com processos mais abstratos e complexos, quando esses alunos acabam tendo, ou acabam querendo muito mais aprendizagens mais concretas e imediatistas, né? Mas eu acho que a gente precisa construir isso ao longo da prática na sala de aula, porque nós tratamos sempre de fenômenos, de eventos, de processos que vêm da realidade, e a realidade tem cada vez mais uma complexidade muito grande. Então, tratá-la com esse cuidado nas nossas aulas me parece necessário e até bastante urgente. E a situação geográfica, eu compreendo, coloquei para vocês, o Denis também, acaba sendo um caminho com uma potência muito grande, um caminho metodológico, com uma potência muito grande para o desenvolvimento dos preceitos mesmo, teóricos, conceituais que a gente tem, a partir das categorias, dos conceitos, dos princípios, né? Então, eu acho que mas é um desafio imenso para todo mundo, não é só para nós, eu tenho certeza, mas é para todo mundo que está em sala de aula, porque pede um tempo de preparo muito grande, né? Obrigado, Carol. Denis, no mais de 5 minutos. Vamos lá. Obrigado aí pelas perguntas. Eu acho que, primeiro que a gente poderia ficar há mais tempo, né, discutindo essa questão, que geram mais dúvidas porque se aparece como novo, né? Mas das questões que foram feitas, o que eu coloco aqui é o seguinte: primeiro, é que a situação geográfica nos provoca, de primeira ordem, uma mudança de postura no trabalho com conteúdo geográfico. Ele exige, por parte do professor, uma alteração na organização do seu conteúdo. E aquela crítica que eu fiz não é somente apresentar um determinado fato por uma narrativa linear. Quando eu necessito fazer cruzamentos e problematizar sobre como que esses fatos e fenômenos foram constituídos, exige por parte do professor, como a Carol bem disse, um trabalho a mais para organizar isso, porém, com o tempo e no cruzamento com essas outras informações, ou conhecimentos, ou dados, possibilita com que o aluno e que o conteúdo seja reorganizado em sala de aula. É importante o professor, a professora, ter uma dimensão de que, ao trabalhar com a situação geográfica, é também uma necessidade de reorganizar o seu planejamento escolar. Não dá para pensar no encaminhamento de uma situação geográfica dentro de uma aula tão fechada, de um conhecimento ou de uma estrutura pedagógica que a gente, muitas vezes, não pensa nessas outras mudanças. Então, entendo que é uma alteração necessária, não só do ponto de vista da efetividade da sala de aula, mas da organização do trabalho do professor. De início, toda mudança ela é brutal, ela nos incomoda, mas, com o passar do tempo, o professor também vai encontrando, junto com os alunos, uma forma de
de facilitar essa comunicação, a estrutura desse conhecimento. Porque muitas vezes o aluno está comumente apresentado somente essa pincelada, essa leitura linear de um fato, de um fenômeno. Eu acho que, então, a primeira é uma mudança de postura frente ao conhecimento. Como é que eu organizo o conhecimento, né, para trabalhar em sala de aula. Da dúvida sobre... aí o Igor também estava aqui, boa noite, Igor, de ter... se situação geográfica, como é que difere de contexto, né, ou de condição social. A mudança, para mim, não tudo bem, o contexto, quando eu quero contextualizar alguma coisa, eu vou fazer leituras diferentes, mas o termo da situação geográfica, pelo que eu ando lendo, me provoca a pensar de uma perspectiva espacial sobre a realidade, coisas que o contexto e que a condição social muitas vezes não me provoca a pensar. Então, há uma problematização da lógica espacial, que é a lógica da geografia, que concerne, nesse caso, a concepção de situação geográfica. Então, quando eu tomo como referência a situação geográfica, exige por parte do professor uma reorganização desse trabalho em sala de aula, o que não pode ser o mesmo, que não é apenas uma contextualização. Eu não quero somente contextualizar o conhecimento para os alunos, eu quero fazer com que eles pensem de maneira aquela realidade sob diferentes leituras, linguagens, mas que lhe provoque uma reflexão espacial diferente daquela que eu tenho uma primeira vista. Então, a situação geográfica, ela muda, ela é mais ampla, né, e ela é específica da geografia. A contextualização, a história pode fazer, a sociologia pode fazer, mas situação geográfica quem faz é o professor de geografia. Tá bom? Desculpa se estendi. Obrigado. No, perfecto, perfecto. Gracias, Denis, además por recoger la pregunta de Igor, que estaba un poco en la misma tónica de la profesora Amparo. Agradecerles a ambos por este espacio de reflexión, agradecerles a los estudiantes del grupo que están aquí presentes, a los colegas que han estado acompañándonos durante esta sesión, dejarlos cordialmente invitados a revisar. Este material queda audiovisualmente disponible. Recuerden que todos pueden certificar su participación teniendo un 80% de participación en el conjunto de las conferencias, y comentarles que la próxima semana vamos a tener, ¿no es cierto?, ahora no van a pasar 2 semanas, va a pasar solo una. Tenemos la próxima semana una actividad de esta sesión, así que están todos cordialmente invitados, porque está Ana Paula Seferín y está además, ¿no es cierto?, nuestra querida Jerusa Vilhena, que nos van a acompañar desde la Universidad de San Paulo y desde la Universidad Federal de San Paulo, con una reflexión muy importante que va a complementar lo que estamos haciendo y que refiere básicamente a la alfabetización geográfica, ¿no? Cómo trabajar alfabetización geográfica dentro de los contextos escolares. Agradecido especialmente, Caro, un abrazo gigante para ti, un abrazo gigante, Denis, ¿ya? Muy agradecido por acompañarnos hoy día y por compartir estas reflexiones tan bellas, tan con sentido y con tanta posibilidad y potencia. Un abrazo gigante. Muchas gracias, Marcelo. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Marcelo. Um abraço, eu te estranho muito. Denis, um abraço, muito obrigada. Obrigado, prazer Carol. imenso. Obrigado, um abraço Marcelo. para todos que nos acompanharam. Obrigada, Marcelo, pelo convite. Tá bom. Obrigado também para toda a área de suporte tecnológico da Universidade Metropolitana, tá? Abraços gigantes. Graças.